Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa primeira terça-feira do ano, de 2026, iniciando, retornando, o Centro Espírita aí com palestra do ano, a primeira do ano, Das 14 foi a primeira, essa está sendo a segunda. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece, vamos deixar os problemas lá fora, deixar a mente livre das turbulências, o coração sereno, estarmos por inteiro, nesse momento, dedicar esse momento a nós, para que seja um momento de retrospectiva, de reflexão, e que esse ano possa ser realmente um ano de mudanças em nós. Assim seja. Então, como primeira terça-feira do ano, não podia deixar de ser o tema, Ano Novo, na visão da doutrina espírita, É importante a gente entender como isso funciona. É um simbolismo, obviamente, É uma comemoração que a gente faz, como uma mudança de ciclo, Como nós temos tantas mudanças de ciclo. Nós temos mudanças, toda segunda-feira a gente planeja alguma coisa, Quando a gente muda de emprego, quando nós nos tornamos pais, quando envelhecemos, a gente tem várias, mudanças de ciclo, e todo ano a gente comemora, a vinda de um ano novo e tudo que isso traz, As reflexões que no final do ano começam a vir na nossa cabeça, de tudo que a gente viveu naquele ano, de tudo que a gente fez. E é sempre importante fazer isso sempre, diariamente. Chegar em casa e... Como que foi meu dia hoje? Será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Será que eu podia ter agido melhor? Ter trabalhado melhor, enfim. Então, são coisas que a gente tem que ter sempre em mente, Mas como um simbolismo, isso é carregado de... a gente costuma colocar muitas datas na nossa vida, Aniversário, a gente comemora Natal, Páscoa, enfim, vários comemorações religiosas, inclusive, E essa comemoração do Ano Novo nos traz realmente isso, Essa renovação, essa ideia de renovação, que é muito importante. Desde 1582, nós seguimos o calendário gregoriano, O Papa Gregório XIII instituiu, esse calendário, e nós seguimos. A boa parte do mundo, todo mundo, segue, embora as comemorações de Ano Novo em alguns lugares sejam diferentes, algumas comemorações são, cada país tem as suas comemorações específicas. Antigamente, era em março que se comemorava essa troca de ciclo, 25 de março, tinha o calendário juliano, antigamente tinha outros calendários, até que se instituiu esse. Não tinha janeiro e fevereiro, depois colocaram janeiro e fevereiro, enfim. Várias mudanças até que a gente chegou nesse modelo que a gente segue até então. E é muito comum a gente fazer essas programações, metas, promessas. Chega lá no final do ano, a gente faz todas aqueles rituais muito comuns e que são agradáveis, se não trazem mal nenhum, 12 uvas, pular 7 ondas, colocar uma nota de $1 na carteira, enfim. Cada família, cada região tem as suas crenças em relação a isso, que são, bem-vindas. Mas a gente não pode se apegar a elas no que se refere a mudanças, a dar esse peso para uma mudança, às vezes, tão importante, que é uma mudança, às vezes, que a gente precisa muito mais profunda. Então, são rituais, a gente está em família, está comemorando, sempre muito gostoso. Então, lá eu trouxe uma lista, que normalmente nós fazemos essa lista, com um foco muito material,
veja que é sempre perder peso, fazer exercício, claro que são coisas boas que fazem bem ao nosso corpo, a gente tem que cuidar dele, né? Mas a gente sempre tem esse pensamento muito na estética e no material. Beber mais água, dormir mais cedo, economizar dinheiro, ajudar o próximo, que é muito bem-vindo, aproveitar a vida, né? Viajar. A gente sempre coloca nessa linha e pouco a gente coloca algo mais íntimo, mais profundo. Inclusive, esses dias eu estava lendo uma matéria espírita, um texto que uma palestrante estava falando exatamente sobre isso, que a gente tem muito essa coisa de fazer exercícios de futurologia, né? A gente pensa no futuro e em como vai estar a nossa vida, que a gente vai ganhar na Mega Sena, que a gente vai, ou seja, então estar mais rico, que a gente vai ser mais respeitado socialmente, que a gente vai ter coisas melhores, enfim, mas muito pouco em como que a gente vai estar. A gente pensa só que a gente vai estar como a gente está agora, mas com todas as coisas que a gente quer, né? Com todas as coisas materiais que a gente quer, porque, claro, a gente busca isso, conforto, né? Status, a gente ainda está muito apegado a essas marcas, né, de estarmos encarnados. Portanto, a gente fica muito preso, né, entre passado, presente e futuro. Esses tempos um psicólogo comentou que a gente vive cerca de, né, segundo ele, cerca de 75% do nosso tempo pensando no passado, 25% pensando no futuro e apenas 5% pensando no presente. Ainda se a gente pensar que o nosso presente é uma combinação de coisas, né, combinação do que a gente já experienciou, ainda a gente fica até mais tempo no passado. E o passado realmente nos marca, né? Ele que nos permeia, ele que nos faz, em cada encarnação, tudo que a gente viveu trazer de novo, né? E tentar remodelar e tentar melhorar. Mas o quanto a gente fica nesse sofrimento, né? De ficar revivendo coisas que a gente já falou, que a gente já disse, que a gente já viveu. Então, essa apresentação de hoje é nessa busca do que realmente a gente precisa olhar, o que realmente a gente precisa buscar nessa meta de 2026, né? Tentar buscar menos, obviamente, claro que é importante estarmos bem materialmente, mas que não é só isso, né? O mais importante é o que a gente carrega moralmente. E eu falo isso porque esses tempos me perguntaram, o Espiritismo fala muito de mérito, né? E eu parei para pensar, acho que eu nunca tinha realmente me aprofundado nesse quesito. E daí eu falei para essa pessoa, bem, existe uma diferença, que é a diferença entre o mérito material e o mérito moral, né? O mérito material é muito complicado quando a gente fala de mérito material, porque com a visão da doutrina espírita, a gente sabe que existem muitas camadas aí, né? Tudo é emprestado, tudo é planejamento reencarnatório. Então, muito das coisas das quais a gente conquista e obtém materialmente nessa encarnação são coisas planejadas ou, de alguma maneira, conquistadas para que você use como ferramenta para se melhorar, né? O que a gente, de fato, leva para o plano espiritual é o nosso mérito moral. Tudo que advém dos nossos sofrimentos, dos obstáculos vencidos, é o que a gente carrega moralmente, é o que a gente vai carregar e vai levar para adiante. Então, o mérito moral ele é complicado, porque a gente sabe, né, que às vezes duas pessoas vão estar andando, vão estar fazendo as mesmas coisas, mas uma conquista aquela vaga ou aquele relacionamento perfeito ou aquele estudo que sempre quis, aquele carro que sempre quis, aquela casa que sempre quis, e daí você pensa, mas e o outro, por que não conseguiu? Fez as mesmas coisas, escolhas muito semelhantes. Então, o mérito material sempre é muito complicado, né? Ele faz parte do nosso aperfeiçoamento, mas daí sim o mérito moral ele é seu, ele é teu, você pode levar e você vai estar sempre melhorando e sempre indo para frente. Então, aí a diferença, né, dessa questão que sempre perguntam e sempre tem muito a ver com esse tema. Aqui eu trouxe
parábola do semeador, né? Que também faz uma relação com essa questão de mérito, né? Com a questão de por que às vezes um dá certo e para outro não dá. Claro, tendo em vista, novamente, a questão moral aí, né? Aquele que semeia saiu a semear. Vamos entender que aquele que saiu para semear é a palavra de Deus, pode ser Jesus, pode ser Deus em si mesmo, né? E que quem está recebendo, o solo que está recebendo essas sementes, somos nós, né? Então, como que isso vai ser percebido, né? Vai depender do meu solo, né? Então, vamos relembrar essa parábola. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E por que eu trouxe, né, também essa parábola? Porque é bem isso que eu estava falando, né? Às vezes a gente faz metas, planos, 1000 promessas, e as coisas não dão certo. E a gente tem a impressão de que alguma coisa não foi feita certo, eu não ouvi direito, eu não rezei direito, eu não escolhi direito, né? O que faltou para que alguma coisa desse certo? Então, a gente tem que sempre buscar essa atenção. O vigiar e orar está muito nisso, né? A atenção que a gente tem que dar aos nossos movimentos, às nossas escolhas, e o quanto que elas representam no que vai acontecendo na nossa vida. No livro O Infinito e o Finito, do Herculano Pires, tem um capítulo destinado para o Ano Novo. É uma mensagem que ele colocou com esse título, que faz uma análise do capítulo 6 da Gênese. O capítulo 6 da Gênese é um capítulo que fala sobre tempo, espaço, matéria, espírito, e ele é um capítulo bastante denso, mas que nesse do Herculano Pires, nesse livro, O Infinito e o Finito, ele consegue destrinchar um pouco melhor e ficar mais palatável, assim, de forma mais fácil de entender. E tem essa frase do Krishnamurti, de um pensador indiano, que diz o seguinte: nem o tempo nem o espaço existem para o homem que conhece o eterno. Então ele faz esse pensamento, né, porque nós lidamos com o tempo, né, nós percebemos o tempo enquanto estamos encarnados, o tempo e o espaço. Embora o tempo não exista, né, e o espaço seja infinito, nós o percebemos quando estamos encarnados. Então nós temos que medi-lo. Né, nós sentimos o peso desse tempo que está passando no decorrer dos anos, nós vamos envelhecendo. Né? Nós vamos experienciando mudanças em nós. Então, nós o contamos, né? E por isso que nós também comemoramos essa troca de ciclo. E ele coloca até, né, a importância de, enquanto estamos encarnados, percebermos isso, porque isso faz com que nós, vamos dizer assim, a gente dá valor a essa passagem de tempo. Isso é importante. Claro que nas trocas de encarnações, enquanto estamos no plano espiritual, isso é diferente, né? Nossa percepção de tempo se modifica. Mas enquanto estamos aqui, todos sentimos meio parecido. Até a gente fala, nossa, parece que está passando tão rápido o tempo, né? É uma percepção normal e que faz com que a gente até dê mais valor para a nossa vida enquanto estamos encarnados aqui, né? Porque a gente faz, às vezes, tantos planejamentos
E às vezes a gente não consegue levar até o final, né? Quantos de nós conhecemos, né, pessoas próximas que morreram precocemente, desencarnaram, né, de maneira precoce, ou mesmo que chegaram a ter vidas plenas e longevas, às vezes não conseguiram fazer tudo o que planejaram, tudo o que quiseram naquela vida, né? E o quanto isso impacta em nós, enquanto observadores, e enquanto estamos vivendo isso também, né? O quanto será que a gente está, de fato, vivendo uma vida, né? Fazendo com que ela realmente dê frutos, que ela seja, que a gente chegue no final e possa conseguir, fiz alguma coisa, não muito, né? Não fui às vezes um grande descobridor de alguma coisa ou sei lá, enfim, inventei algo, mas não fiz muita besteira, não briguei com muita gente, consegui domar aí a maioria dos meus instintos agressivos, raiva, frustração, inveja, ciúme. Eu consegui tolher eles, consegui, né? Então, assim, quantos de nós consegue realmente? Às vezes é só isso que a gente precisa naquela encarnação, né? Não fazer besteira. Isso já é uma grande vitória, né? Então, é um livro bastante interessante esse do Herculano Pires. E eu trouxe esse outro trecho desse mesmo livro, desse mesmo capítulo. Mas o que importa, do ponto de vista espírita, é compreendermos a relatividade das coisas, de maneira a nos servirmos delas como necessidades imediatas, sem transformá-las em realidades absolutas. O espaço e o tempo devem ser, para nós, que conhecemos o eterno, instrumentos de compreensão da realidade superior, e não formas de apego à realidade transitória. Foi isso que Jesus ensinou, ao declarar que aquele que se apegasse à vida, perdê-la-ia, mas aquele que a perdesse, encontrá-la-ia. Porque se apegar à vida é ligar-se inteiramente aos conceitos relativos de espaço e tempo, considerando a passageira encarnação terrena como a única forma de vida, depois da qual só existe a morte. Então, era uma visão, claro, uma explicação dentro de uma visão de que se existisse só uma vida, né? Mas desapegar-se da vida é compreender a sua relatividade, a sua natureza transitória, e por isso mesmo aprender com os ensinos de Jesus, a utilizá-la como simples meio de progresso espiritual para a nossa ascensão a uma vida maior. E é interessante esse trecho, porque é estranho falar em apegar-se e desapegar-se da vida, né? Parece que então não preciso cuidar tão bem. Precisa, a gente precisa cuidar da vida que nos foi dada, esse corpo que nos foi emprestado, né, para que a gente melhore. Mas esse termo está muito mais relacionado às coisas materiais, né? Às coisas que a gente quer o tempo todo, a chegar um momento em que, de fato, chegue o fim e a gente consiga se desvencilhar tranquilamente dessa encarnação, né? Quantas vezes eu já vi, né, pessoas que chegam no final e têm uma dificuldade muito grande, compreensível, porque eu já falei aqui até em uma outra apresentação, relacionado a esse medo da morte, né? Que a espírita não deveria ter medo ou não tem medo, mas é estranho porque é uma passagem, é algo difícil da gente encarar. Como eu imagino seja o nascimento, né? Muitos autores espíritas também falam sobre o nascimento, mas como é um bebezinho, não consegue falar para a gente, não explica, né? Mas que a morte traz esse peso, mas que a gente tem que saber lidar com esse final de forma madura, responsável, equilibrada, para que flua, né? Porque a gente realmente saia vitorioso no final. No livro Pontos e Contos, do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, ele faz aí uma outra reflexão em relação a esse período de troca de ciclos, né? Nova existência, meu filho, é qual o ano novo. Enche o seu coração das esperanças mais belas. Troca-se o passado pelo presente.
Rejubila-se a alma na oportunidade bendita. Promessas divinas florescem no coração. O tempo é o tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus o avarento que restringe a circulação dos valores, como o perdulário que os dissipa, olvidando obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. Então, alguns pontos chamam a atenção, né? A questão da concessão, desse empréstimo que nos é feito, tanto dessa possibilidade de reencarnar, como de todas as nossas experiências, né? De todas as coisas que nós passamos naquela encarnação, dos projetos que a gente marcou para a gente, né? São todos empréstimos, são todas ferramentas que a gente deve utilizar de maneira sábia para que nós consigamos progredir naquela encarnação. É importante a gente também entender essa questão do tempo, né? A gente acaba, as coisas passam tão rápido, né? O nosso dia a dia é tão corrido. Quando a gente vê, o dia já acabou, a semana já foi, o mês, o ano, e tudo passa tão rápido. Esses tempos, um conhecido meu contou uma história de 2 amigos que estavam conversando, e um deles falou: como que eu faço para dormir menos? Porque o meu dia não rende, eu preciso de mais horas para conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Mas o outro falou: mas tá, o que você acha que vai acontecer de diferente? O que você já está fazendo de bom e de proveitoso, né? Que precisa de mais horas, você precisa estar bem também, né? Então, às vezes, a gente quer mais tempo, e a gente não consegue nem dar conta do que a gente já tem de tempo. O quanto isso é importante, né, a gente olhar também. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, eu achei uma questão interessante que Kardec faz, que ela se desdobra um pouquinho, que é a seguinte: qual é a maneira prática e mais eficaz para se melhorar nessa vida e para resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, né? Ou conheça a ti mesmo, como está ali. Né? Então, uma frase muito conhecida, foi, né, de Sócrates, e aí, por si só, já tinha resposta. Mas ele continuou, porque realmente existia essa necessidade de fazer essa pergunta, né? Nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porque é simples da gente entender, né? A gente tem que se conhecer. Como que funciona isso? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de chegar a isso? É uma resposta bem longa, né? Só que eu trouxe um trecho. Esse pedaço parece longo, mas é só um pedaço da resposta. Então, quem tiver interesse em ver a resposta na íntegra, é a 919 do Livro dos Espíritos. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas vocês dirão: como julgar a si mesmo? Não teríamos aí a ilusão do amor próprio para suavizar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso acha que tem apenas dignidade. Isso é bem verdade, mas vocês dispõem de um meio de verificação que não pode vos iludir. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, pergunte-se como vocês a qualificariam se tal ato fosse praticado por outra pessoa, se o condenariam nos outros. Esse ato não poderia ser mais legítimo em vocês, pois Deus não usa 2 medidas para a justiça. Procurem também saber o que os seus semelhantes pensam disso, e não desprezem a opinião dos inimigos, pois estes não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao lado de vocês como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que um amigo o faria. Então, assim, é muito complicado, né? Porque às vezes a gente ouve muito isso. É só usar o bom senso. Mas
Será que o meu bom senso é bom mesmo, né? Será que eu consigo discernir? Porque a gente, às vezes acontece uma situação, conta uma história aqui para nós, cada um de nós vai ter uma opinião. Cada um de nós aqui vai achar, está errado, o outro vai achar que está certo, mas eu faria igual, mas eu não faria. Então, como, né, perceber isso? Ah, mas é só usar Jesus como modelo e guia. Às vezes a gente não consegue nem também interpretar direito, né? Supostamente não seria para matar ninguém, não seria para fazer violência com ninguém, não seria para prejudicar ninguém, e isso a gente vê todos os dias acontecendo, né? Então a gente fica um pouco perdido, né? Parece uma luta individual às vezes. Embora a gente saiba que a sociedade também evolui, também se equilibra, também está progredindo, embora também a gente veja muita coisa acontecendo, né? Países brigando, pessoas se matando, países se matando, e a gente não sabe por quê, e a gente acha que não ia acontecer mais, e continua acontecendo, né? A gente ainda está nesse processo tão complicado de não conseguir resolver as coisas de uma outra maneira, de não conseguir ainda conversar, né? Aqui essa parte até que eu achei interessante, não desprezem a opinião dos inimigos, mas quem de nós consegue realmente falar com alguém que não se dá bem e falar de uma maneira, né? Opa, eu vou sentar aqui com o fulano e vou tirar umas dúvidas, vou pedir uns conselhos, né? Então, esse esforço que a gente tem que fazer, e é necessário que a gente mude. É uma meta para 2026 e para os próximos anos que a gente vier a ter aqui, né, cada um de nós, a ter essa busca de conhecimento, de conhecer a si mesmo, né, e se esforçar para isso. Né? O que eu preciso melhorar? Chamar a responsabilidade. A gente chama pouco a responsabilidade, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que eu tenho que baixar a bola? Às vezes é difícil, às vezes é complicado, porque às vezes a gente sabe que está certo, mas a gente quer que alguém reconheça, que alguém fale, que alguém diga, finalmente. Então, é um esforço, é uma luta constante, mas a gente tem que estar alerta para todo dia fazer isso. Né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Então, a gente tem que fazer esse movimento para que as coisas aconteçam. Nem sempre isso é claro. Né? Às vezes a gente está trilhando um caminho, fazendo as nossas escolhas, as nossas lutas diárias, e parece que não está dando certo, parece que as coisas não estão acontecendo, ou se acontecem a gente interpreta, foi Deus, né? Deus que quis, assim, eu sou merecedora. Novamente, né? Voltando à questão do mérito, que é importante, é importante a gente estar bem, seja no que a gente acredite, seja no, né? Importante a gente estar feliz. Mas também é importante que a gente olhe se a gente não está passando por cima de alguma coisa que a gente não deveria estar passando por cima. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, ele continua, né? Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, eu gosto muito de falar de lei do progresso porque ela é inevitável. Vai acontecer, né? É como se a gente estivesse rolando um barranco. Não adianta, às vezes a gente tenta se segurar no barranco, às vezes a gente rola num gramado que é mais macio, às vezes a gente rola em umas pedras que vai machucar um pouquinho, mas a gente está rolando, as coisas estão acontecendo, aquilo vai marcando a gente, vai nos dando informação. A gente vai, oxa, essa aqui doeu um pouco mais, essa doeu um pouco menos. E a gente vai indo, e vai progredindo, e vai carregando mérito moral, e a gente vai progredindo. Às vezes parece lento, normalmente é, mas a gente está indo. Né? É importante a gente ter essa percepção de não desistir, que a gente está conseguindo, aos pouquinhos a gente está indo. Mas a gente tem que se ajudar, né? Conforme está aquela máxima ali. E como a gente está falando de espiritismo e de visão da doutrina espírita, eu trouxe a 799 do Livro dos Espíritos,
que Kardec pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir com o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Quando a vida futura deixar de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que é capaz de preparar o seu destino por meio do presente, destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. E estamos buscando isso, tá? Como eu já falei, está distante, a gente ainda está brigando bastante, a gente ainda está querendo sempre mais, a gente tem essa tendência, né, querer sempre mais, a gente já tem um pouco, a gente quer mais, não, mas agora ainda, mas eu preciso, mas eu não conheci o mundo inteiro, agora eu quero conhecer o mundo inteiro, mas agora eu quero, e a gente sempre quer mais, a gente pouco pensa em algo mais profundo, novamente falando, né. Gosto muito de falar de solidariedade, porque caridade, tem um pensador, agora eu não lembro o nome dele, mas eu vi uma frase esses dias, que ele fala da caridade ser muito vertical, dessa impressão de verticalidade, em que alguém que tem mais dá para alguém que tem menos, né? E isso afasta um pouco. E que solidariedade é algo mais horizontal, que a gente consegue ver o outro aqui, na mesma, né? Parar com aquela coisa do ensinar a pescar, vamos pescar junto, né? Isso é meio sempre se colocar em um papel de superioridade que às vezes a gente não está, né? A gente está um pouco distante dela ainda. E falando sobre essa questão, né, de materialismo, apego, e às vezes é uma historinha tão boba que eu conto, mas é que traduz o quanto às vezes a gente tem que perceber coisas simples que já dão uma ideia de algo maior. Eu contei às 14 horas e vou contar aqui também que eu tenho uma quantidade pequena de CDs, né? Aqueles que tocavam música. E eu tenho uma coleção pequena. Um deles sumiu. E provavelmente foi um dos meus filhos que estavam interessados, né, no CD, e eu mostrando como que era, e colocando para tocar, e eles ficaram maravilhados com aquela tecnologia. E sumiu, e eu fiquei super chateada. Poxa, mas tem 25 anos esse CD, e fiquei super chateada e tal. E daí eu fiquei assim, eu parei e falei assim, meu Deus, Madeleine, o que está acontecendo? É um CD. Você pode comprar outro, você pode escutar, né, pela internet. Você tem outras formas de ir atrás desse CD. Você não vai levar esse CD para o plano espiritual, né? Então, quando eu pensei isso, você não vai levar esse CD para o plano espiritual, sabe aquela explosão que faz na cabeça? Não vai. Claro, óbvio que tem que ter a conversa, não pode perder, é importante guardar as coisas, é importante cuidar das coisas, né? Assim que a gente não sai destruindo tudo. Mas que não precisava de todo aquele alarde, de toda aquela coisa em relação ao CD. Então, às vezes a gente se apega, né? Às nossas coisas, às minhas coisas. E claro, tem que cuidar, mas sem briga, né? Sem muita coisa, sem muito sofrimento. Às vezes era uma coisinha de nada que não precisava de toda a minha frustração em relação ao assunto. E esse texto, na verdade, eu achei na internet, é atribuído a André Luiz, mas eu não achei de que fonte seria, né? E se é do André Luiz ou não, eu gostei do texto e eu trouxe. E o título é Ano Novo. Para ser feliz, próspero, vencedor, receber amores e dádivas, bênçãos e distinções, pode-se formular votos, tecer esperanças, alinhavar projetos, enumerar decisões, vestir cores certas, brindar a sorte. Porém, se no coração o homem velho prossegue, se o ontem ainda te governa, se melhoras apenas te farão mais forte no que te é dispensável, então prosseguirás ano após ano, imerso no mesmo tempo, estacionário, por livre e espontânea vontade de um eterno ano velho passado.
Então, eu acho que esse texto resume o esforço que a gente tem que fazer, né? Porque senão passa mais um ano, passa outro, e a gente sempre está naquela mesma, pensando as mesmas coisas, fazendo os mesmos julgamentos, indo nos mesmos lugares, não estabelecendo conexões melhores com as pessoas, né? A gente sempre está aquela mesma pessoa. E a gente, inclusive, costuma, né, se utilizar muito do termo, eu sou assim. É assim que eu sou e vão ter que lidar comigo desse jeito. A gente quase não faz esse esforço muito de querer ser outra pessoa, de se querer ser melhor, de querer mudar, de querer progredir. Mas vai acontecer, né? A gente fala eu sou assim, mas esse eu sou assim, uma hora vai ser outro, né? Mas é importante que para a gente acelerar esse processo, para que a gente possa ir adiante com mais fluidez, com o céu ajudando, né? Com possibilidades melhores de progresso, a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta ir deslizar no barranco de pedra e daí chegar lá tudo esfolado, sendo que a gente pode rolar em um gramadinho confortável, um pouco melhor, para que a gente só vá fazendo as melhores escolhas. Então, para esse ano que está iniciando agora oficialmente, né, que a gente consiga fazer as melhores escolhas, que a gente consiga ter serenidade para entender os porquês, que a gente veja as coisas acontecendo e possa escolher antes de fazer besteira. E que a gente procure isso não só na gente, mas nas pessoas próximas. Ter essa busca, essa meta para 2026 seja mais realmente emocional, mental, moral, e que a gente consiga ir trabalhando o material, mas não com tanto afinco, que isso passa, vai, e a gente não leva o CD. Né? A gente fica sem o CD lá no plano espiritual. Tá bom? Então, desejo um ano ótimo para vocês, que a gente possa se ver outras vezes. E é isso. Uma boa noite.